Glória a Deus, amém? Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor possa reinar na sua casa, aonde você estiver nesse exato momento. Mais uma vez nós estamos aqui para a nossa escola bíblica. Infelizmente ainda nós estamos nesse meio de pandemia, não podemos ainda nos reunir pessoalmente, mas estamos juntos com os nossos corações e a nossa alma e o nosso espírito ligados, que sejamos um na presença do Senhor Jesus. Eu quero te convidar, aonde você estiver, a se portar de pé e orar para que nós possamos participar dessa aula, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para mim, vai ser uma bênção para você, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar então? Aleluia. Só colocar aqui para não perder a hora, mas vamos estar orando no nome poderoso do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez, Senhor, ainda que não presentes fisicamente, mas presente no Espírito, Senhor, e através dessa transmissão da escola bíblica nós possamos estar, Pai, juntos, ó Pai amado, para aprendermos mais da Tua Palavra. Senhor, ilumina os olhos e o entendimento do nosso coração, ó Pai, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai amado. E ó Deus, continua nos dando graça, e que a Tua misericórdia possa continuar, Pai, se renovando a cada manhã, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, na aula passada, nós vimos, a nossa lição foi aos pés da cruz, e só ratificando uma informação que eu dei, os judeus tinham assim tinha as leis de sentença de morte. Uma das leis de sentença de morte era a blasfêmia, e Jesus tinha falado que ele era filho de Deus, e isso foi considerado uma blasfêmia pelos judeus, e isso era passível de morte. Mas eles não podiam executar a morte. Então quem podia só executar naquela época a morte eram os romanos. Então por isso que o caso de Jesus foi para Roma. Amém? A nossa lição hoje, irmãos, e a última lição é a lição 13. Nós estamos vendo o Verbo se fez carne, a teologia do Evangelho de João, né? A teologia bíblica do Evangelho de João, o Verbo se fez carne. E a nossa última lição é Testemunhas da Ressurreição. Então você pode abrir a sua Bíblia aí em Atos, no capítulo 3, a partir do versículo 11 ao versículo 15, nós vamos estar lendo. Então é o início da nossa lição, que se chama Testemunhas da Ressurreição. Então diz assim: apegando-se a ele, Pedro e João, e todo o povo correu atônito para junto deles no portico, chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de vossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vos traístes e negastes perante Pilatos. Quando este havia decidido soltá-lo, vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem o homicida. Desar-se e matar-se o autor da vida, a quem ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Amém? Logo após a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, Pedro e João foram achados no templo. Um coxo fora curado, e a multidão queria saber como isso acontecera. Os dois proclamaram que foi em nome de Jesus que eles realizaram tal feito. Aqueles dois homens aparentemente comuns estavam ali como testemunhas da ressurreição. Irmãos, quando nós vamos voltar ao texto aí em Atos, no capítulo 3, a partir do versículo 11 ao versículo 15, nós vamos ver que diz assim a palavra do Senhor, que à vista de Pedro se dirigiu ao povo dizendo, né?
um pouquinho antes, apegando-se a ele, Pedro e João e todo o povo correu atônico para junto do portico. O que é um portico? O portico é onde que circundava o pátio dos gentios. E foi ali onde que Jesus ele trouxe o ensinamento sobre o bom pastor, lá em João, no capítulo 10. E ao discorrer a passagem aqui, nós vamos ver como se desenrola a história aqui, e nós vamos ver que Pedro e João, eles vão falar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A nós ouvirmos essa expressão, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós temos uma lição muito importante aqui, que mostra que nosso Deus é um Deus o quê? Primeiro, um Deus de aliança com Abraão. Nós vamos ver que também, quando fala que é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é um Deus também geracional. Sabe quando você chega lá na parte das genealogias, que fala, fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou... E aí você morre de sono, que você não quer ler aquilo de jeito nenhum, e você fala, meu Deus, para que serve isso? Eu vou pular. Não, isso mostra que todos nós temos uma origem, e que Deus é um Deus geracional. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E vamos ver também, não somente que Ele é um Deus de Abraão, um Deus de Isaac e de Jacó, Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus geracional, e vamos ver que Ele é um Deus pessoal. Eu vejo isso muito presente na nossa vida, na palavra de Deus. E eu lembro que uma vez e eu sou uma pessoa muito formal e eu gosto de certas formalidades. E eu lembro que eu era criança ainda e eu estava, uma das primeiras experiências que eu tive com Deus foi que eu sempre orava, ó Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E um dia, lá nas minhas orações, quando eu falei, ó Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Senhor falou, tá, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas eu sou o seu Deus? Por quê? Porque nosso Deus, Ele é um Deus o quê? Pessoal. E aí, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Só o cristianismo bíblico e evangélico que crê, que ensina, que prega e que crê num Deus que é pessoal. E por que é um cristianismo bíblico e evangélico? Por quê? Porque tem um cristianismo cultico evangélico. O que é um cristianismo cultico evangélico? É o culto baseado nos neopentecostais, que é onde o cristianismo deles emana através do ato do culto. Então eles levam a Bíblia para dentro do ato do culto. O cristianismo bíblico evangélico está baseado numa máxima de Paulo, que está lá em Romanos no capítulo 10, versículo 17, que diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então o cristianismo bíblico evangélico emana da realização da palavra de Deus, a manifestação da palavra de Deus, que então produz o culto através do crente. Então a razão pelo que nós cultuamos a Deus não é por conta do culto, mas sim por conta da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então somente o cristianismo bíblico evangélico traz uma experiência pessoal, e por isso nós precisamos tomar muito cuidado, porque a nossa experiência pessoal, ela nunca vai ser superior às Escrituras Sagradas. Deus pode me dar uma direção na minha vida, e isso é algo pessoal meu, não quer dizer que tenha que se produzir na vida do meu irmão. Então é muito cuidado. Então eu recebo uma direção de Deus, eu não posso tornar isso uma doutrina. A Bíblia é a doutrina. Amém, irmãos? Então, continuando, e nós vamos ver que no final aí do versículo 15, diz assim que Deus nos chamou para que nós fôssemos o quê? Testemunha. Deus nos chama através do propósito do seu evangelho para que nós possamos ser testemunha do Senhor, testemunha do evangelho. Lá em Isaías 43, versículo 10, diz assim: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor.
E em Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 8, nós vemos a declaração: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Olha só, nós recebemos poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis o quê? Minhas testemunhas. Irmãos, se você não sabe para qual que você foi chamado no reino de Deus, uma coisa é certa: o Senhor nos chamou para sermos o quê? Testemunhas do seu reino, testemunha do seu evangelho. Então, nenhum de nós podemos nos esconder, não podemos dizer que não temos a capacidade de testemunhar acerca daquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Então, a nossa lição, ela chama testemunha da ressurreição. Então, um chamado de Deus para nossas vidas é que nós fomos chamados para ser testemunhas da ressurreição. Admite-se que os relatos da ressurreição diferem-se a ponto de ser difícil de estabelecer uma ordem de aparições de Jesus às discípulas e aos discípulos. João apresenta os fatos com maior emoção natural para um participante ativo da história. Então, a história, o Evangelho de João, ele vem carregado de emoções. Por quê? Porque João, ele é o participante ativo da história. Ele é a testemunha ativa, que acompanhou tudo aquilo de perto. Amém? O sepulcro vazio. Em relação aos sinóticos, acredito que você já sabe quais são os evangelhos sinóticos, né? Que é Mateus, Marcos e Lucas. São evangelhos sinóticos. Por que são sinóticos? Porque eles narram os fatos por óticas diferentes. Então seria a mesma coisa de um fato ter acontecido ali, e eu venho, conto como eu vi. Aí o Diego vem, conta como ele viu. Vem o Pedro, conta como ele viu. Embora nós vamos narrar os mesmos fatos, cada um tem uma ótica particular e exclusiva de ver, se ater a alguns detalhes, a outros detalhes que outros não vão ver. Isso é o evangelho sinóticos. João não faz parte do evangelho sinótico. João simplifica os fatos. Maria Madalena, ela chega no jardim e não encontra ninguém. E não se fala de outras mulheres, dos guardas ou da pedra que fecharam o túmulo e que fora removido. Sem entender o que acontecera, ela chama homens para averiguar os fatos. Você pode abrir a sua Bíblia aí em João, no capítulo 20, versículo 1, a partir do versículo 1, a partir do versículo 2, é onde nós vamos estar lendo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, viu que a pedra estava removida. Interessante, irmãos, que a partir da ressurreição de Cristo, que se dá ao primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? O domingo é o primeiro dia da semana. Há uma certa discussão sobre, porque algumas igrejas, a maioria das igrejas se reúne no domingo, outra igreja prefere se reunir a partir do sábado, e há uma discussão tão banal sobre isso. E nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Eu ouço falar, o domingo é o dia da besta. Deixa eu falar, a besta criou algum dia? Hein? A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Deus. O domingo é dia do Senhor. Assim como o sábado é dia do Senhor. Mas é porque é o dia do Deus Sol. Mas se você for olhar assim, então... no sábado era o dia do Deus Saturno. Então nós não vamos reunir em dia nenhum, irmãos. Nós precisamos entender que não é a questão do dia, e aqui não é a nossa intenção não é falar sobre o dia de sábado ou o dia de domingo, mas se você está aí na sua casa, você pode estar lendo aí através de Hebreus, no capítulo 4, que vai estar falando acerca do sétimo dia. Em outrora, Deus havia falado, havia uma passagem falando sobre o sétimo dia. Eis que Deus estabelece um novo dia chamado hoje.
Então, o sábado, irmãos, é muito mais do que um dia. O sábado, ele é o próprio Jesus, porque um dia não pode nos dar descanso, mas somente Jesus pode nos dar descanso. Então, o Senhor não aboliu o sétimo dia, Ele ampliou. Quando Ele fala assim, olhem, havia um dia, outrora falava sobre o sétimo dia, mas eis que hoje vos declaro um novo dia chamado hoje. O que isso quer dizer? Que hoje pode ser seu sábado. É o dia que você encontrar Jesus, se torna o seu sábado. Amém? Então, isso é mais para frente, nós vamos estar falando sobre isso. O nosso objetivo está falando, mas para você só, como diz o pastor Luciano Subirá, hashtag fica a dica. Amém, irmãos? Então, no primeiro dia da semana, então, Maria Madalena foi lá de manhã, foi procurar o seu mestre, chegou lá, viu que a pedra estava removida, então correu, foi a ter com Simão, Pedro, com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos aonde puseram. Saiu Pedro e outro discípulo, e foram correndo ao sepulcro, ambos corriam juntos, e o outro discípulo que correu mais depressa do que Pedro, chegou ao sepulcro. Então, vemos que um queria chegar na frente do outro, não, eu vou primeiro, não vou primeiro. Quem chegou lá foi o discípulo amado do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos ver aqui, que nessa passagem, os discípulos chegam lá, e o sepulcro, ele está o quê? Vazio. Se nós continuarmos lendo aí, a partir do versículo 4, ambos corriam juntos, mas outro discípulo correu mais depressa que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguiu e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas debaixo num lugar à parte. Então, irmãos, para que, relembrando a aula passada, lembra quando eu falei do processo de especiarias, o processo de mumificação? Então, Jesus estava totalmente enrolado no lençol. Ao ver aquele lençol, a forma que estava lá, estava claro que ninguém poderia ter retirado e roubado o corpo de Jesus, porque era como se o corpo de Jesus transpassasse aqueles lençóis, e aquele lençol ficou ali. O detalhe aqui, quando você ler o texto, o lenço que estive, também viu os lençóis, então ninguém podia ter roubado o corpo de Jesus, porque o corpo de Jesus estava enrolado nos lençóis. O lenço que estava à cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Isso faz toda a diferença. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que nos ater aos detalhes que a palavra de Deus está nos trazendo. Então estava lá o lençol sobre o corpo, estava lá no lugar. Mas por que o lençol que estava à cabeça de Jesus estava à parte? Isso nós precisamos entender muito sobre a questão da cultura judaica. Quando você entende a cultura judaica e você está à mesa, participando de uma refeição, então quando a mesa está posta, o lenço está lá, então quando você come e você terminou a sua refeição, você limpa os seus lábios e você joga o lenço sobre a mesa. Então o criado, a pessoa da casa, entende que você está satisfeito e aquele prato pode ser retirado. Mas o detalhe aqui é que fala que o lenço estava dobrado à parte. O que isso quer dizer? Que, vamos supor, estou lá na mesa, estou comendo, e eu não terminei minha refeição, e eu preciso sair por algum motivo, mas eu vou continuar comendo. Eu deixo o meu lenço dobrado sobre a mesa. Isso significa o quê? Que eu vou voltar. Olha só que interessante. Então o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava dobrado à parte. Essa é uma mensagem, que o sepulcro estava vazio, que ele morreu, mas o lenço dobrado à parte é uma mensagem
que ele vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o sepulcro estava vazio. Pedro e João correram no local. O mais jovem e rápido chegou primeiro. Então, significa que João era mais novo, mais jovem que Pedro. Pedro e João não entrou, apenas pôs o rosto e viu o túmulo vazio. Pedro avançou e viu os lençóis num lugar à parte. Só então João entrou e viu e entendeu que Jesus ressuscitara. Na língua original, 3 diferentes verbos foram usados para cada ação de ver. Há um proposital evolução de percepção da percepção visual para a percepção da fé. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido as Escrituras e era necessário ressuscitar dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para a sua casa. Olha só que interessante, embora eles tinham ouvido a palavra do Senhor, que Jesus haveria de ressuscitar, eles foram lá ao túmulo de Jesus, encontraram. João teve a percepção que Jesus havia ressuscitado, mas mesmo assim eles não compreenderam. Eles ficaram meio assim, o que está acontecendo? Não entenderam aquilo que de fato o Senhor tinha falado. E o que eles fazem? Eles voltam para a sua casa, voltam para a casa deles. E aí, olha o que nos garante. Em João 20, no versículo 9, versículo 10, relata que eles demoram a perceber que Jesus estava vivo e que eles ainda estavam confusos, pois ainda não tinham compreendido as Escrituras, que era necessário ressuscitar dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Nós vamos ver a partir de agora a aparição de Jesus para Maria Madalena. Maria Madalena, a mulher a quem Jesus expulsara os 7 demônios, permaneceu no jardim e preferiu chorar ali mesmo, porém não estava só. O que é chorar? Quando você chora, Maria Madalena, ela preferiu ficar chorando, não fazer como os outros discípulos que voltaram para suas casas ainda meio atordoados, sem saber o que estava acontecendo ao certo. Chorar significa uma dor e uma perda muito grande. Então Maria estava ali chorando. No versículo 10, do versículo 10 ao versículo 13 de João 20, diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, lamentando pela sua dor e pela sua perda. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira, o outro aos pés. Então lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Diferentemente do relato de Marcos e de Mateus, que aparece que é um anjo só. Aqui em João relata que são 2 anjos. Isso, mas a Bíblia tem diferença. Não, irmão, só está ratificando a história. É aquilo que eu falei da questão dos sinóticos. Às vezes eu vou contar, tinha 2 pessoas. Não, tinham 3. O outro vai falar, não, tinham 2 pessoas, tinham 3. E isso só reforça ainda mais que a história de Jesus, da ressurreição de Jesus, ela é verdadeira. Então 2 anjos, João relata que apareceram o quê? 2 anjos ali. E perguntou para ela: por que choras? Apenas o evangelista preservou a emoção que inundou o encontro da atuardida discípula com Cristo ressurreto. A primeira pessoa a ver Jesus glorificado é Maria Madalena. Então, em João, continuando o relato, no capítulo 20, versículo 14 ao 16, diz assim: tendo visto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: por que choras? Olha que interessante. Por que ela não reconheceu Jesus? Você já parou para perguntar? O texto acaba de nos falar que 2 anjos
estavam falando que ele não estava mais ali. E quando esses dois anjos falam com ela, Jesus começa a falar com ela, e ela olha para trás para ver quem está falando com ela, e é o próprio Jesus falando com ela, e ela não reconhece Jesus. Por que não reconhece? Primeiro, quando nós estamos com uma dor, com uma perda, quando nós estamos com as nossas dores, com as nossas frustrações, quando as nossas expectativas não fluem como a gente gostaria, isso nos pode impedir de nós vermos Jesus. Então, muitas vezes, o nosso estado emocional, ela impede que nós possamos ver Jesus nas nossas vidas. É por isso que nós não vivemos pelo que vemos, não vivemos pelo que sentimos, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos. A nossa fé, ela está baseada totalmente naquilo que a gente crê. E nós temos que crer que a palavra de Deus ela é a verdade, e ela está superior às nossas emoções, ela está superior às nossas expectativas. Nós temos que tão somente crer na palavra do Senhor. Um segundo motivo que nos impede de ver, que impediu Maria Madalena de reconhecer Jesus, é porque Jesus agora estava ressuscitado num corpo glorificado. Quando Jesus ele ressuscita, ele traz o que? Um corpo glorificado. Quando um corpo glorificado, ele deixa as marcas das imperfeições de lado. Agora, não é mais um corpo de Jesus moído, não é um corpo mais de Jesus ensanguentado, não é um corpo de Jesus mais dilacerado, cheio de marcas. Mas agora é um corpo glorificado. É igual assim, se o Senhor nos ressuscitasse hoje, na glória, irmãos, com certeza você vai me ver sem óculos. Por quê? Porque é um corpo glorificado, é um corpo sarado, é um corpo diferente. Então um corpo glorificado não tem gordo, não tem magro, é um corpo totalmente diferente. Então quando ela tinha uma imagem de Jesus, uma imagem que foi temporal, e é isso que nós precisamos entender. Muitas vezes, irmão, a gente continua pregando um Jesus que está lá dilacerado, que está lá morto, que está lá esbofeteado, um Jesus que precisa, que ó dó de nós. Não, mas agora a palavra nos mostra que ele tem um corpo glorificado, e as marcas já eram, de todo sofrimento ficou para trás. Agora, tudo se fez novo. Ele é o Deus da ressurreição. Então, nós temos que estar atento para isso. Por isso que Maria Madalena não reconheceu Jesus, porque ele estava agora com um corpo glorificado. Nunca antes ela ouvira o seu nome ser pronunciado com tamanha ternura. A voz do mestre encheu seu coração e seu rosto se iluminou. O choro deu lugar a uma indizível alegria. As boas novas precisavam ser anunciadas a todos. O Filho de Deus vive. Os discípulos precisam saber. Então, irmãos, o que é boas novas? É o Evangelho. O que são boas novas? São boas notícias. O que nós precisamos, e a ressurreição de Cristo é essa, e nós temos as boas novas de salvação, nós temos as boas notícias, principalmente para o mundo caótico que nós temos vivido nos dias de hoje, de pandemia. Nós temos uma boa notícia, nós temos as boas novas de salvação para toda a humanidade. E o mundo precisava saber, não somente os discípulos aqui, quando Deus se revela a Maria Madalena, quando Jesus se revela a Maria Madalena, mas Jesus ele fala agora, vocês precisam contar aos outros discípulos, e nós precisamos não somente contar aos discípulos de Jesus, mas contar ao mundo que as boas novas de salvação é chegada entre os homens. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes: subo para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus, vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor e contava e lhe dissera estas coisas. Em João 20, versículo 17, versículo 18. Então, irmãos, mais uma vez, testemunha da ressurreição. Ela viu Jesus e ela saiu para contar, ela saiu para dizer a todas as pessoas as coisas que ela viu.
Então nós fomos chamados para contar e testemunhar as coisas que temos visto daquilo que Deus tem feito no nosso meio. Amém? A aparição aos 10 discípulos. Por que aos 10 discípulos? Está em João, no capítulo 20, versículo 19 e versículo 20. Por que, irmãos? Porque Tomé não estava presente e Judas havia se suicidado, então logo só tinha 10 discípulos. Ao cair a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Trancadas as portas, aonde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhe: a paz seja convosco. E dizendo-lhe isto, mostrou as mãos de lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Irmãos, então a notícia se espalhou, os discípulos ainda estavam atormentados e com medo dos judeus. Eles se trancaram em casa, sem saber o que fazer, mas o mestre surpreendeu. Então, eles foram para casa, estavam lá reunidos no final da tarde do primeiro dia da semana. Jesus vai ter com eles. E o que é um corpo glorificado? É um corpo que desaparece e aparece. E Jesus simplesmente apareceu aonde os discípulos estavam trancados com medo. E é interessante que Jesus precisa falar 2 vezes com eles. A questão, Jesus sauda eles 2 vezes, que diz assim: a paz seja convosco. Porque parece que quando Jesus falou a paz seja convosco a primeira vez, eles ficaram ainda atemorizados. E aí Jesus mostra o que? As mãos. A única coisa que ficou do corpo passado foram as marcas que prenderam Jesus na cruz do Calvário, para que ele pudesse provar que ele é ele mesmo. Então eles estavam lá aterrorizados, com medo, sem saber o que fazer. E Jesus sauda eles: a paz seja convosco. E aí veio a alegria dos discípulos ao verem ao Senhor Jesus. Não fugindo um pouquinho da lição, mas igual todos nós estamos de quarentena, estamos dentro de casa, muitos com medos, muitos estão com medos, muitos estão aterrorizados. Não diferente dos discípulos, com medo desse vírus. Mas, irmãos, o que nós precisamos entender, e os discípulos estavam com medo dos judeus, estavam com medo da perseguição, estavam confusos, porque muitos ainda não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. E muitos ainda estavam até questionando se Deus era Deus. E eu sei que nesse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, muitos de nós podemos estar dentro da nossa casa questionando a Deus, com medo, questionando, e até falando: poxa, mas se Deus... E é engraçado que tudo agora cai na costa de Deus, se Deus é tão bom, por que Deus permite isso? Como se que a gente quer colocar Deus, e a gente quer julgar Deus segundo a nossa justiça. A nossa justiça para Deus não passa de um pano de trapo de imundícia. Ele é justo. Nós deveríamos fazer uma questão: o que nós estamos fazendo para merecer o que está acontecendo conosco? É tirar Deus do banco de réus e nos colocar no banco de réus. Mas a mensagem é que Jesus está falando para mim, para você, para a igreja: a paz seja convosco. Ele está conosco. Então isso é o motivo de nós estarmos com alegria e entender que viver com Cristo, viver com Cristo é vida, mas morrer com Cristo é lucro. Então a nossa vida está na mão do nosso Senhor Jesus. Não há o que temermos. Amém, irmãos? A repetição da saudação dá evidência do estado paralisado, atônico dos discípulos. Jesus parece retomar o tema do sermão do cenáculo. Comissiona os apóstolos sobre o poder do Espírito Santo. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles: recebei o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, olha que coisa. Então eles estavam com medo, estavam aterrorizados, paralisados, mas Jesus mais uma vez falou: a paz seja convosco. E assim como o Pai me enviou, eu vos envio, e soprou sobre eles o Espírito Santo. E é isso, nesse momento, que nós temos que crer, irmãos. O Senhor já derramou sobre nós o Espírito Santo.
E assim como Ele foi enviado pelo Pai, o Senhor está nos enviando. O Senhor enviou você aí na sua casa, aonde você estiver. O Espírito Santo do Senhor está aí com você. Então não há o que temer. Então lembra, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tomé, o gêmeo, estava ausente. Ao ouvir os irmãos o ocorrido, duvidou, né? Então Tomé, ao ouvir, imagina os discípulos, os 10 discípulos falam assim: Tomé, você não sabe o que aconteceu, Tomé. Você perdeu, Tomé. Jesus ressuscitou, Ele estava aqui conosco. Ele estava aqui conosco, nós olhamos para Ele, nós ceiamos com Ele, Ele soprou sobre nós o seu Espírito. E aí, o que acontece? Ao ouvir dos irmãos o ocorrido, Tomé duvidou. Não aceitaria o testemunho de outros. Poderia ser apenas uma visão ou uma manifestação espiritual. Para ter certeza, o apóstolo queria tocar em Jesus ressuscitado. Então, Tomé falou assim: tudo bem, vocês viram Jesus ressuscitado. Para mim, vocês comeram demais nessa ceia. O que vocês beberam? Vocês viram aí? Se eu não ver, não adianta. Vocês podem falar o que vocês quiserem, que não adianta. Eu só vou crer se eu tocar em Tomé. Então a aparição de Jesus a Tomé. Então Tomé, por seu ceticismo, se tornou o símbolo do descrente, dos desconfiados, sem fé, sem confiança. Tomé teve que ser passado. Tomé deve ter passado uma semana difícil, oscilando entre alegria e tristeza, divagando no campo das possibilidades. Jesus o amava tanto quanto os demais e trouxe para o campo da convicção. Olha só, então, a pior coisa, irmãos, é duvidar. Por isso que quando Deus fala, que quando nós pedimos uma coisa, nós temos que pedir com fé que já recebemos, e não pedir com dúvida, porque aquele que duvida não recebe. A incredulidade é a única arma que nós temos contra nós, que impede o agir de Deus na nossa vida, a incredulidade. Nós temos que tirar a incredulidade do nosso coração. Mas, irmãos, eu sei que Tomé, ele se torna aqui o símbolo dos descrentes, dos desconfiados, dos sem fé ou sem confiança. Mas também, irmãos, eu olho para um outro lado e vejo uma coisa de ponto positivo em Tomé. Vou ler os versículos 26 ao 29, e aí eu vou concluir o meu raciocínio. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Dessa vez Tomé estava lá. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado, para que não seja incrédulos, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste-me, crestes, bem-aventurados são os que não viram e creram. Amém? É um ensinamento poderoso do Senhor Jesus, que está falando acerca daqueles que mais são bem-aventurados, aqueles que não viram, mas creram. Mas eu quero chamar a atenção para Tomé aqui. Eu sei que a gente olha para Tomé e fala: como Tomé não creu. Mas, irmãos, só Tomé teve uma experiência pessoal e ímpar. Por quê? Muitas vezes, irmão, tudo bem, a Bíblia diz que nós estamos rodeados por nuvens de testemunho. E realmente, quando os discípulos testemunharam que Jesus ressuscitara, isso é bom, isso edifica a nossa fé. Mas nada vai superar a nossa própria experiência com Deus. E Tomé, a partir do momento que falou: tem que ser comigo, Jesus vai ter que aparecer para mim. E só Tomé pôde ter essa experiência, por quê? Porque ele buscou ter essa experiência com o Senhor. Então Jesus aparece para ele, e Jesus fala: Tomé, toca aqui.
Tomé, coloca a sua mão aqui do lado. Veja, então, só Tomé pôde falar. Através da sua experiência, Tomé pôde dizer: Senhor meu e Deus meu. Lembra lá no começo da lição que a gente falou que Deus é um Deus geracional, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Tá, Deus é Deus de Abraão, Deus é Deus de Isaac, Deus é Deus de Jacó. E aí? Aquela pergunta, Ele é o seu Deus? Tomé, aqui ele fala: Senhor meu e Deus meu. Que nós possamos, irmãos, ter a nossa experiência, porque o Evangelho, porque o nosso cristianismo é bíblico evangélico, ele é pessoal. Eu preciso me relacionar com esse Deus, que ele é um Deus pessoal. Por isso que ele se relacionou com Tomé, e Tomé pôde falar: Senhor meu e Deus meu. Amém? Aparição aos 7 discípulos. Jesus ressuscitou nas cercanias de Jerusalém. Que é cercanias? Em redor de Jerusalém. Todavia, conforme o Evangelho de Mateus, queria encontrar seus discípulos na Galileia antes da ascensão. Mas o anjo, essa passagem está lá em Mateus 28, versículo 5 ao versículo 7. Mas o anjo dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos. Vai adiante de vós para a Galileia e ali o vereis. Então, há uma prova incontestável que Jesus ressuscitou, e há um anjo que estava anunciando: vem, olha, dirigindo às mulheres, vai lá, vai lá onde Jesus estava crucificado, onde Jesus foi enterrado, que aonde Jesus estava, onde foi sepultado, que ele não está mais lá. Ide depressa e dizei a todos os discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos. Vai adiante de vós para a Galileia e ali o vereis. Então ele fala: vai depressa, corre. Essa mensagem que Jesus está vivo, ela tem que ser anunciada depressa. Ela tem uma urgência em ser falada. Nós, como os discípulos de Jesus, temos que anunciar com urgência que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo. E aqui para as mulheres, o Senhor está falando: corre, que ainda vocês vão ver ele ali ao redor da Galileia. As primeiras aparições de Jesus foram em Jerusalém. Difícil precisar por quê. Também os discípulos estiverem seguros para fazer a viagem até Galileia. Mas por fim aconteceu o desejado encontro. Os pescadores voltaram ao primeiro ofício. Em João 21, do versículo 1 ao versículo 3, está essa passagem. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. E saíram e entraram para o barco naquela noite e nada apanharam. Não que aquela pescaria significasse a desistência da vocação e do chamado do discípulo de Jesus. Os apóstolos ainda não sabiam o que fazer. A ociosidade deveria ser uma situação bastante desconfortável, e a pesca manteria os manteria ocupado. Jesus não se apresentou e talvez quisesse lembrá-los como tudo começara antes. Então, irmãos, uma das coisas que nós vamos ver é a ociosidade. Ela é uma coisa que nos causa bastante desconforto. Nós estamos vivendo esse tempo de quarentena. Quantos de nós estamos desconfortáveis dentro de casa? Mas nós precisamos manter a nossa mente ocupada, porque mente vazia é instrumento do diabo. Então nós temos que manter a nossa mente na palavra do Senhor. E aqui, Jesus não se apresentou a eles, mas quisera lembrá-lo onde tudo tinha começado. Então, nós temos esse momento de refletir sobre a nossa fé, onde tudo começou, o desenvolver da nossa fé, o desenvolver da nossa salvação.
Amém, irmãos? Então vamos manter a nossa mente ocupada em nome do Senhor Jesus com as coisas do Senhor. Mas ao clarear da madrugada, estava ali Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Olha, mais uma vez, Jesus já esteve com os discípulos outras vezes, e outra vez Jesus agora encontra com eles na praia, e eles agora não o reconhecem. Jesus, lembra que as nossas perspectivas, as nossas frustrações, a nossa incredulidade nos impede muitas vezes de ver o próprio Jesus atuando na nossa vida. Nós não podemos deixar com isso aconteça. Então, muitas situações a gente não reconhece Jesus, mas o fato é que Jesus sempre esteve aonde Ele sempre esteve. Ele nunca se ausentou de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? E respondeu-lhes: não. Então lhe disse: lançai a rede do barco e achareis. E assim fizeram, e só não podiam puxar a rede de tão grande quantidade de peixe. João percebeu que era Jesus e disse a Pedro: olha, só depois, que eles vão perceber que é Jesus que está ali com eles, que era Jesus. E então João disse a Pedro: é o Senhor que está conosco, é o Senhor que ordenou, é o Senhor que está no nosso barco, é o Senhor que está conosco. Simão se vestiu rapidamente e nadou até a praia. Estava ansioso demais para se ocupar com as redes sobrecarregadas. Então há uma lição muito grande aqui. Pedro ele foi ali para pescar. O Senhor mandou que ele jogassem a rede para que eles pescassem, veio tanto peixe. Mas quando ele reconheceu que Jesus estava ali, ele deixou tudo. A pescaria, ainda que era fartura, ainda que era aparente, ele correu ao encontro de Jesus. Irmãos, isso nos ensina muita coisa. Nós estamos rodeados de bênção, amém? Mas isso não é o elemento fundamental da nossa fé. O elemento fundamental da nossa fé é Jesus. Nós precisamos ter Jesus. Largar tudo, irmãos, para ter Jesus. Há uma canção que diz assim, antiga, né? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Então, ele nadou e se vestiu rapidamente, nadou até a praia, estava ansioso por demais para ocupar com as redes sobrecarregadas. Não queria saber dos peixes, queria ver mesmo era Jesus. Jesus havia preparado um braseiro, também providenciara o pão, faltava o peixe. Em João 21:10 disse-lhe Jesus: trazei alguns peixes que acabasse de apanhar. Pedro foi buscar o peixe e havia 153 dos grandes. Jesus os convidou para comer, mas ainda estavam confusos. Olha, depois de tudo isso, eles ainda estavam confusos. Nenhum dos discípulos ousara perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestara aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém, irmãos? Olha que palavra poderosa, irmãos. Então nós precisamos aprender. Nós não podemos deixar que a bagunça mental, a bagunça, o pânico da sociedade, a pandemia dos vírus, impeça de vermos Jesus, que Ele está conosco. Ele vai nos prover não só o pão, vai nos prover o peixe, vai prover o quê? O cuidado para conosco, para com a sua igreja. E Ele sempre cuidou dos seus. O encontro na Galileia foi uma repetição do primeiro chamado. E Deus tem nos chamado novamente, assim como estava chamando os primeiros discípulos, o Senhor está nos chamando nesses dias. E foi a oportunidade para eles deixarem as redes e responderem: segue-me. E não mais pescariam peixe. Doravante pescariam homens e fariam discípulos e seriam testemunhas da ressurreição. Esse tempo que nós estamos de quarentena, eu acredito que é Deus nos chamando a olharmos qual é a chamada principal da nossa vida. A deixarmos as nossas redes, a deixarmos os nossos peixes e a atender o seu chamado. Deus está chamando a mim, Deus está chamando a você, não somente os discípulos na sua ressurreição. O Senhor continua chamando eu e você. Vem e segue-me. Porque porque os discípulos seriam testemunha da ressurreição e nós
seremos as testemunhas da ressurreição da nossa época, dos nossos dias. Conclusão: João concluiu que o seu evangelho é uma hipérbole. Porém, seria possível de fato qualquer historiador descrever tudo que Jesus fez naqueles poucos anos de ministério terreno? Poderia alguém mensurar a extensão da obra do Salvador? Talvez João tenha se contentado em apenas pensar como o salmista se perguntou: quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? O seu testemunho se retrata apenas da parte da obra do Redentor. E esse discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, que se todas elas pudessem ser relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João 21, 24 e 25. Amém, irmãos? Então nós encerramos aqui o livrinho 2, a teologia do Evangelho de João, o Verbo se fez carne. E a conclusão, ela não poderia ser mais maravilhosa e poderosa. Nós estamos diante de um Deus que faz coisas incríveis, coisas que vão além da nossa percepção humana. João relata que se relatasse todas as coisas que Jesus fez, uma a uma, nem todos os livros caberiam o que Jesus fez. Amém, irmãos? Então nós estamos diante de um Jesus que ressuscitou, que vive e reina para todo sempre. De um Jesus que se importa com os seus, que ama os seus e que o tempo todo faz nos lembrar de quem nós somos e para aquilo que nós fomos chamados. Amém? Que você aí na sua casa possa atender o chamado do Senhor hoje. Ele está chamando você aí na sua casa. Ele está chamando você aonde você estiver, para que você deixe as redes, deixe os peixes e possa segui-lo. Seguir o único Deus que é verdadeiro, ressurreto e pessoal. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os teus olhos. Vamos orar agradecendo a Deus esse momento. Muito obrigado, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor nos deu de compartilharmos a Tua palavra. Tua palavra, ela é a verdade. Que a Tua palavra, ela possa nos libertar, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa guardar esses ensinamentos dos nossos corações, ó Pai. E, ó Deus, de que nós possamos hoje entender que nós recebemos o poder sobre nós quando o Senhor nos deu o Espírito Santo do Senhor, para sermos testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Senhor já nos deu o Espírito Santo, para sermos suas testemunhas, ó Pai, em Vilhena, para sermos suas testemunhas, Senhor, em Rondônia, para sermos suas testemunhas, Senhor, no Brasil, para sermos suas testemunhas no mundo, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Teu Espírito nos dê ousadia para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor veio fazer discípulos de todas as nações. Que esse seja um chamado, que isso possa arder no nosso coração, Pai. Que isso jamais possa apartar, Senhor, da nossa mente e do nosso coração. Por isso, Pai, abençoa os nossos irmãos, abençoa a nossa igreja, Senhor. Cada um que está ouvindo esta palavra, onde estiver, Senhor. Ó Deus, o Senhor possa arder a chama no coração, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa-nos, ó Pai, nesse período. Nos guarda, continua nos livrando de todo mal. Guarda a Tua igreja. Guarda, Senhor, os menos favorecidos, aqueles que não tem quem clama e nem quem pede por eles. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos dá, Senhor, continua nos abençoando. Nos dá um final de semana abençoado. Nos dá, Senhor, um culto abençoado. Ó Deus, ainda que não possa ser presente, mas Senhor, onde nós possamos estar cultuando, aonde nós estivermos e ouvirmos da Tua palavra. No nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém.